Muito bem, boa noite a todos. Um prazer começar essa nossa apresentação. Eu queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer a Laura, que está nos apoiando e que também vai me ajudar na apresentação. Nós propusemos como tema de hoje a questão do cenário econômico e as perspectivas da reforma tributária. Então, eu vou começar falando um pouco do cenário econômico, do cenário mundial, como é que isso se reflete no cenário econômico brasileiro e, a partir daí, como isso pode afetar de forma positiva e de forma negativa a perspectiva de uma reforma tributária no Brasil. Nós temos aqui uma abertura para Q&A, então fiquem à vontade para mandar mensagens que eu consigo ver daqui, para que a gente possa, em seguida, ter algum debate, troca de algumas ideias. Minha ideia é falar sobre mais ou menos meia hora, 40 minutos, e nós temos que avançar um pouco nesse tema que, claro, afeta todas as empresas do país e afeta toda a nossa vida, inclusive como pessoas físicas, que é a reforma tributária. Bom, um pouco começando com o que nós estamos fazendo hoje. Né? Nós estamos fazendo hoje uma atividade da chamada BMJ Academy, que é o nosso centro de estudos e de formação na área de formação de pessoas para o mercado de trabalho. A ideia da BMJ Academy é não fazer atividades puramente acadêmicas, mas principalmente aproveitar nossa equipe, que conta com vários mestres, vários doutores, vários especialistas, para trazer, inclusive, a nossa prática de mercado, que, como os senhores sabem, é de acompanhar justamente os grandes temas que estão sendo discutidos no país e os impactos para as empresas. Hoje nós temos mais de 10 cursos de extensão, então você pode se especializar nas áreas de relações governamentais, comércio internacional. Temos cursos sobre sustentabilidade, análise política, direito tributário, a parte de análise jurídica dos temas envolvidos com relações governamentais e comércio internacional, entre outros. O nosso site está aí à disposição. Bom, depois desse momento de marketing, né, vamos ao que interessa. Qual é a perspectiva do comércio internacional e principalmente da economia internacional nesse ano, que é um ano ainda muito difícil em razão das consequências do ano passado, das consequências da pandemia, principalmente. Então, esse quadro é muito interessante, que mostra o que aconteceu em amarelo no ano passado em várias economias importantes e o que pode acontecer esse ano. Então, primeiro, os dados de 2020. Houve uma retração de quase 10% do comércio internacional, houve um aumento de desemprego em todo o mundo, apesar disso, relativamente baixo comparado ao Brasil, mas um aumento de desemprego, uma queda média de 3,5% no PIB mundial, uma projeção para retomada de crescimento de 5,5% para 2021. Eu já vou falar disso, mas primeiro eu queria chamar a atenção de vocês para esses gráficos aqui. Aqui nós temos a queda em amarelo do que aconteceu em 2020 e qual é a previsão para 2021. Então, já se prevê uma retomada do crescimento mundial. Nas economias avançadas, basicamente, um equilíbrio entre o que se perdeu ano passado e esse ano. No caso dos mercados emergentes, um crescimento maior, bastante agressivo nesse comércio. Nos Estados Unidos, fala-se em 4,3%, mas tem gente falando de 6% de crescimento da economia mundial depois dos planos econômicos que foram aprovados de quase 2 trilhões de dólares. E na China, o que chama muito a atenção, a China deve chegar, graças também a um plano de recuperação econômica muito agressivo, a mais de 8% de crescimento em 2021. Ou seja, há uma perspectiva bastante positiva de recuperação, principalmente dos Estados Unidos e China, e isso pode levar a um novo ciclo de crescimento dos países emergentes, como nós vemos aqui. Mas há riscos. Quais são os riscos? Primeiro, novas ondas da pandemia, como nós estamos vendo agora de forma trágica, inclusive no Brasil. O segundo risco é que possam haver medidas protecionistas, na medida em que o comércio internacional deve primeiro haver um crescimento e depois a retomada do comércio, pode haver novas medidas protecionistas. Outro risco de médio prazo é um aumento da inflação em nível global por conta dessa grande emissão monetária que nós vamos ter desde os Estados Unidos, principalmente, mas inclusive dos países europeus. Essa inflação global pode levar a crises fiscais, evidentemente, e aí o grande temor é que possa haver algum nível de insurgência social em vários países
por conta justamente de aumento do desemprego e de crises sociais derivadas desses temas. Então, o resumo aqui é o seguinte: há uma perspectiva de recuperação econômica em vários países. Infelizmente, o Brasil, nós vamos ver, não tem uma perspectiva tão concreta, mas há riscos. Há riscos que ainda nós temos que levar em consideração e, principalmente, que podem ter efeito a médio prazo, como é o caso da inflação. Aí nós entramos no caso brasileiro. É bom a gente lembrar, então, nós temos aqui os dados desde 2010. Então, isso aqui é um crescimento do PIB de 2010, que foi o último ano que nós tivemos um crescimento substancial. Houve uma queda, essa queda se acentuou em 2015 e 2016, quando teve crescimento negativo do PIB, foi justamente a transição do governo Dilma. A recuperação que se esperava em V não aconteceu, ou seja, nos anos seguintes, em greves de caminhoneiros, impeachment, etc., o crescimento foi muito pequeno. Aí uma nova queda de mais de 4% em 2020 e uma perspectiva de que a gente chega a 3,2% em 2021. Então, vamos lembrar que antes da pandemia, nós já tínhamos um crescimento muito pequeno. Na realidade, vejam que tristeza, em 2023, nós devemos chegar ao nível de PIB de 2014. Então, na realidade, o Brasil vai ter uma nova década perdida. Nós vamos ter aqui uma nova década perdida em razão desse baixo crescimento e do crescimento negativo. No caso de 2020, é a maior queda desde 1996, e agora, depois de 2021, espera-se um crescimento superior a esses anos anteriores aqui, mas só em 2023 nós recuperaríamos o PIB de 2014. Então, quais são os efeitos da pandemia? Em primeiro lugar, o consumo das famílias caiu muito. Houve uma queda de quase 5,5% e uma queda também de consumo do governo de 4,7%. Dos setores da economia brasileira, só a agricultura cresceu, e cresceu 2%. Serviços tiveram queda de 4,5% e a indústria de 3,5%. Um desemprego muito alto, um desemprego de quase 14% no último trimestre de 2020. Houve um aumento da inflação, eu chamo a atenção para esse ponto, ou seja, desde 2015 nós tivemos uma inflação muito alta, que foi justamente o que provocou, um dos elementos que provocou a queda do governo Dilma. A partir daí a inflação caiu, mas com um crescimento muito baixo, e agora a inflação volta a ameaçar sair da meta. Então, uma das reações foi a aprovação, inclusive, da autonomia do Banco Central, e o Copom, pela primeira vez desde 2015, ele aumentou a taxa básica de juros. Então, aquelas quedas da taxa básica de juros acabaram sendo interrompidas na semana passada, subindo para 2,75% ao ano, o que, como vocês sabem, acaba prejudicando principalmente o investimento. Tem um efeito positivo, que afeta a subida do dólar, e isso diminui a inflação, mas tem um efeito negativo, que é aumentar o custo de capital, principalmente para investimento a médio e longo prazo, para um país que necessita muito financiar novos projetos. Bom, então esse é um pouco o desafio do governo brasileiro, ou seja, de um lado, controlar a inflação, e isso envolve não permitir que o câmbio suba tanto, porque isso tem um efeito grande desde o pão até a gasolina. Uma segunda missão é conseguir dar credibilidade para atrair investimento para o país. E uma terceira missão é manter um crescimento sustentável. E aí é a grande dificuldade. Como manter um crescimento sustentável num país que tem um endividamento muito alto, que está com risco de inflação e que não tem políticas econômicas, não tem uma política econômica tão clara. Então, essa é a dificuldade e o desafio econômico para o país. E aí a resposta é: temos que fazer reformas. O Brasil precisa fazer reformas para melhorar seu ambiente de negócios. E nós temos o gancho para o nosso tema, que é o tema da reforma tributária. Então, o que pode acontecer de reformas que são urgentes, são necessárias, justamente para enfrentarmos esse desafio aqui de combater a inflação, atrair investimento e garantir investimento nos projetos de médio e longo prazo. Como é que a gente consegue fazer isso? Através de reformas. Nós poderíamos chegar a, pelo menos,
ao nível de crescimento dos demais países emergentes. Nós estamos atrás dos emergentes, ou da maioria dos emergentes, dos países considerados emergentes, África do Sul, México, em termos de atração de investimentos nos últimos anos, e para este ano, principalmente. Então, qual é o cenário de reformas, e principalmente da reforma tributária? Então, vamos olhar um pouco que houve um ímpeto na agência reformista, houve uma declaração de agência reformista, de fato, passou lá atrás a reforma da Previdência, e aí está na pauta agora, chamada PEC emergencial, o Pacto Federativo, uma reforma tributária e uma reforma administrativa. São 3 elementos para dar segurança jurídica e, principalmente, ter um cenário de não ter um aumento desmesurado do risco fiscal, do endividamento público do risco fiscal. E, falando muito rapidamente, a PEC emergencial, ela foi aprovada, o financiamento do auxílio emergencial fora do teto, ou seja, os 44 bilhões para o novo auxílio emergencial, e alguma imposição de gatilhos de austeridade, cortes de incentivos, que ainda não aconteceram. Então, esse é um tema justamente para que se compense esse limite, esse endividamento e esse risco fiscal no médio e longo prazo. É algo que precisa ainda ser aprovado, com todas as dificuldades, vejam bem, de aprovar corte de incentivos no ano pré-eleitoral, como é 2021. O outro tema bastante complexo é da reforma administrativa. O Estado brasileiro ele é caro e ineficiente, um custo muito alto e um custo crescente, inclusive de despesas obrigatórias. Então, como se fazer uma reforma administrativa? E aqui uma grande dificuldade é a resistência do funcionalismo público. O funcionalismo público tem um lobby muito bem organizado. Então, há uma dificuldade de se passar essas limitações de cortes de vantagens para o funcionalismo público. E aí a necessidade de muito capital político para ser aprovado. Essa é outra dificuldade para que essas duas reformas possam avançar. A terceira reforma, ou a terceira importante, é a reforma tributária. Nós vamos nos deter mais dela, até pelos interesses dos participantes dessa palestra e desse curso. Mas é bom lembrar que ela está no bojo dessas reformas que nós mencionamos, que são reformas extremamente importantes para se dar credibilidade ao futuro fiscal do país. Bom, vamos começar do início. O que está acontecendo com a reforma tributária? Então, nós só ouvimos falar de reforma tributária há 30 anos. Agora, na realidade, nós temos 3 grandes propostas. Uma é chamada PEC 45. A PEC 45 começou com a proposta do Bernard Arpí, que foi secretário do governo passados. Ele hoje é uma PEC, um projeto de emenda constitucional. Ele tem tramitação na Câmara dos Deputados. Ele prevê uma unificação do IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, criando, no lugar desses tributos, um imposto sobre valor agregado, que seria o imposto sobre bens e serviços. Além desse imposto sobre bens e serviços, que juntaria esses tributos aqui, haveria também um imposto seletivo federal, para mitigar a externalidade negativa de determinados setores. Aí nós estamos falando de bebida, de cigarro principalmente, e de algumas bebidas que teriam, perfumes, etc., que teriam esse imposto seletivo com uma alíquota diferenciada. Essa transição levaria à eliminação de benefícios e regimes fiscais sem exceção, ou seja, haveria uma horizontalização da cobrança de tributos no Brasil. Quem lida na parte tributária sabe que esse é um dos grandes problemas, ou seja, você tem centenas de exceções no Brasil que tornam o sistema tributário inadministrável. Ele eliminaria esses regimes especiais e haveria uma transição com a alíquota única de teste de 1% por 2 anos, até chegar na total substituição pelo IPS no final de 8 anos. Essa seria a proposta da PEC 45. A PEC 45 está na Câmara dos Deputados. Paulatinamente, nós temos uma proposta do Senado, que é a PEC 110, que foi elaborado inicialmente pelo ex-deputado Raul, do Paraná, e ele é mais abrangente. Ele prevê a unificação do ISS, ICMS, PIS, IPI, COFINS, PASEP, CID de combustíveis, salário, educação e IOF. Normalmente,
ele faria uma limpa em termos de siglas no sistema tributário brasileiro. Houve um substitutivo do relator, que é o senador Roberto Rocha. No substitutivo, você criaria 2 IVAs, ou seja, um que seria estadual e um municipal. Um estadual e municipal, quer dizer, o IBS municipal estadual, abrangendo o ISS, e um outro federal, para que eles pudessem convergir lá na frente. Por que esse substitutivo? Porque justamente uma das grandes dificuldades de avançar com a reforma tributária é a resistência de estados e municípios em perder o controle sobre as políticas relacionadas em ICMS e ISS. Então, você teria aí, pelo menos, uma manutenção dessa autonomia de estados e municípios durante algum período, enquanto não houvesse a fusão de todos os tributos federais. Então, ao lado disso, também seria criado o Imposto Seletivo Federal, como eu já mencionei, seriam eliminados alguns regimes fiscais especiais, mas com exceções. Saneamento básico, desde do ativo mobilizado, embalagem, sistema de logística reversa, regimes aduaneiros e provavelmente também educação. O setor de educação teve um lobby grande nesse sentido. Então, aí haveria a criação de uma contribuição de bens e serviços, com a alíquota única de teste para o primeiro ano. A partir do segundo ano, haveria os 2 IVAs com a progressão gradual de 4 anos. Essa seria a proposta. Bom, depois disso, nós temos uma proposta que vem do governo. Também do Senado Federal, que seria um projeto de lei. Ela não modificaria a Constituição, mas seria um projeto de lei. Ela é mais limitada, é o chamado fatiamento da reforma tributária, ou seja, ela começaria unificando o PIS, PASEP e o COFINS, que sejam incidentes sobre folha, receita bruta e importação. Depois, ela cria uma contribuição sobre esse serviço, que seria paulatinamente imposta sobre o valor agregado, com a alíquota única de 12%. Mantém nessa proposta um tratamento diferenciado para a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é um tema dificílimo, porque, na verdade, todas as propostas de reforma tributária são bombardeadas pelos parlamentares do norte do Brasil, justamente porque tinham vantagens na Zona Franca de Manaus. Então, ela mantém a Zona Franca de Manaus ainda, ela extingue os regimes especiais, mas mantém algumas exceções, que é a cesta básica, produtos in natura, etc. E teria uma fase, como não teria emenda constitucional, ela seria uma modificação normativa, legislativa, ela teria uma transição de 6 meses a partir da publicação da lei. Tá? Então, essa é a outra proposta que tem a tramitação, fatiando, aí seria o fatiamento da chamada reforma tributária. Bom, como é que a gente pode entender hoje esse mapa? O que está acontecendo com essas propostas? E aí nós temos 3 personagens aqui importantes. Um deles é o Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da PEC 45 e relator da comissão mista. Da comissão mista que foi criada para tentar unificar as 2 propostas. O Roberto Rocha, mencionamos o relator da PEC 110, que apresentou aquele substitutivo, o IVA federal e o IVA estadual. E aí a equipe econômica do governo, que colocou o Guedes, mas na realidade há um envolvimento de vários membros de sua equipe. Então, qual é a situação hoje? Né? E em 20 minutos tudo pode mudar. Né? Mas qual é a situação hoje? A PEC 45 ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e ela está em apreciação pela Comissão Especial. A tramitação foi interrompida para tentar criar um texto unificado. Então, hoje, esperava-se, na verdade, havia uma expectativa para esta semana, que não aconteceu, que o Aguinaldo Ribeiro propusesse um texto unificado entre a PEC 45 e a PEC 110. A PEC 110, por outro lado, está na comissão da CCJ do Senado. O Roberto Rocha é o relator, como nós falamos, e ele já apresentou o parecer pela aprovação com o substitutivo, criando o IVA federal e estadual. O PL 3887, que é a proposta que veio do governo, ele ainda está na Câmara dos Deputados e aguarda a criação de uma comissão especial para começar a ser discutido. Tá? E aí depois haveria, eventualmente,
uma confrontação com o eventual relatório de um texto unificado do Aguinaldo Ribeiro, se acontecer, já há dúvida se isso pode acontecer ou não. Bom, quais são as perspectivas do texto? Então, em primeiro lugar, quando se buscam, ou nós analisamos todas essas propostas, há, claro, primeiro um problema sobre os benefícios fiscais. Tem muitos setores, como o caso do setor de energia, o setor agropecuário, que não quer ser tratado como os meros mortais, né? Então, há uma tendência aí de que, na medida que os projetos avançarem, deve haver alguma flexibilização para acomodar essas exceções e alguns regimes especiais. Então, essa é a primeira questão. Uma segunda questão é qual é a alíquota, ou seja, a depender dos tributos que forem unificados, de que alíquota nós estamos falando. A grande verdade é que a venda de produtos no Brasil é tributada por vários impostos e alguns deles com efeito de cascata, inclusive. Então, quando você coloca uma alíquota única sobre bens, serviços, produtos, você pode gerar alguma distorção de setores que não são tão tributados, hoje passam a ser muito tributados. Quais setores? Principalmente o setor de serviços. Tá? Então, o setor de serviços ele teria uma elevação da carga dessa alíquota única. E aí, por exemplo, se for o texto fatiado, aquela do projeto de lei, seria mais ou menos de 10% a 12%, mas dependeria de uma regulamentação posterior. E aí, a terceira questão é qual é a amplitude da reforma. A grande verdade é que o sistema tributário brasileiro é tão cheio de exceções e puxadinhos e regimes especiais que o ideal, de fato, é uma ampla reforma. Uma reforma que possa abranger uma reformulação de tributos, inclusive mitigando os riscos que existem de litigiosidade, de grande contencioso, que derivam de interpretação constitucional, uma parte desses debates. O ideal é que, de fato, nós tivéssemos uma reforma ampla. Havia um compromisso na gestão do Lira e do Pacheco para uma reforma ampla, mas é muito difícil essa negociação. É difícil essa negociação, primeiro, pela resistência de estados e municípios. É difícil a negociação porque falta liderança ao governo e uma proposta estruturada do governo. Vocês vejam ali que a única proposta imediata é a unificação do PIS/COFINS, que é uma proposta que já está pronta desde o governo Dilma. A grande verdade é essa. Nós já recebemos alguns textos dessa reforma. E mais, este é um ano politicamente complicado, ou seja, é um ano muito curto. Nós temos que lembrar que a partir de outubro não vai haver outro tema no Congresso que não sejam as eleições do ano que vem e principalmente a eleição presidencial. Então, é um ano muito curto para uma reforma muito ambiciosa. Então, ao lado disso, nós ainda temos outros temas. Nós estamos falando aqui, fundamentalmente, ou seja, essa parte da reforma tributária está sendo muito concentrada na questão de unificação de tributos incidentes sobre produção e venda, sobre bens e serviços, o IBS ou o CBS. Mas, na realidade, tem outros temas subsidiários que são extremamente importantes. Por exemplo, volta e meia vem o tema da CPMF, que não chamaria CPMF, seria um outro nome, mas que seria o imposto sobre movimentação financeira. Já se aventou, inclusive, que seja sobre movimentações eletrônicas, que seja sobre venda, qualquer que seja, há um interesse sobre, eventualmente, impor de novo uma tributação sobre pagamentos. Então, esse tema volta, porque é um tributo muito fácil de ser recolhido, e o governo volta a falar de um imposto transitório. A outra questão é o tributo sobre empresas e sobre cobrança de dividendos. A grande verdade é que o Brasil é um dos poucos países do mundo que isenta o pagamento de dividendos aos sócios. Isso cria distorções, principalmente para profissionais liberais, como advogados e médicos, que na prática pagam pouco imposto, mas também isso tem efeito, ou seja, teria um efeito que seria diminuir a tributação das empresas. Nessa parte, a discussão ainda não está amadurecida. É uma discussão que ainda precisa evoluir, mas nós podemos aí ter algum tipo de acordo até final do ano com relação a
imediatamente eliminar a isenção dos dividendos, ou seja, começar a tributar dividendos a partir de 2022 e, paulatinamente, reduzir um pouco a tributação sobre empresas, sobre o imposto de renda de empresas. Essa também é uma negociação paralela. Tem outro tema importante, que o Paulo Guedes volta e meia fala, e é um tema de fato importante, seria reduzir a tributação sobre folha de salários. Então, a grande questão é, se vai reduzir a tributação sobre salários, onde é que esse tributo vai ser compensado? E aí entra e volta de novo com a eventual discussão sobre o CPMF. Então, hoje, claro, tanto o Arthur Lira quanto o Rodrigo Pacheco, no Senado, definem a reforma tributária como sendo uma prioridade. Há uma compreensão de que o Brasil é o país do mundo onde mais se gasta tempo para conseguir pagar impostos. Para os senhores terem uma ideia, o Brasil gasta, em média, cada empresa gasta, em média, 2.300 horas para pagar impostos. Isso é 6 vezes o que é a média da América Latina, que não é exatamente um local fácil para se fazer negócio. Mas a dificuldade, o custo para as empresas é muito alto, o nível de segurança jurídica é muito alto, a litigiosidade é muito alta. Então, há uma compreensão disso pelos líderes do Congresso e por boa parte do Congresso. E aí, mas só que eles anunciaram o calendário. Então, o calendário seria, para 27 de fevereiro, a entrega do relatório que unificaria os textos do deputado Aguinaldo Ribeiro. Esse prazo já se perdeu, já não foi apresentado. E aí, na agenda, estava a aprovação do relatório da comissão mista até 31 de março, semana que vem, que também não vai acontecer, porque não apresentou nem o texto. Se isso acontecesse, o Arthur Lira tinha uma previsão de aprovar a reforma até outubro, que, de novo, eu digo, é muito difícil de acontecer. Então, nesse meio tempo, houve um enfraquecimento do Aguinaldo Ribeiro, como o principal relator, e o fortalecimento do senador Roberto Rocha, com aquela proposta do IVA estadual e do IVA federal. Então, além disso, ou seja, além de todas essas dificuldades, além da perda destes prazos, além da questão de que tem uma agenda pesada no Congresso, além do fato de que as sessões estão acontecendo somente online agora, e de que vários deputados e senadores estão muito envolvidos com demandas dos estados e municípios em relação ao enfrentamento da pandemia, além desse cenário todo complicado, ainda tem a reforma administrativa, que também é outra prioridade que nós vimos, e também enfrenta muitas dificuldades para poder avançar. Então, vamos ser realistas. Neste cenário, o que poderia acontecer? Né? Então, hoje, a comissão mista aprovaria, iria para o CCJ do Senado, aí seria aprovado no plenário do Senado, para a partir daí ser aprovado no segundo turno, porque é uma emenda constitucional, daí iria para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Comissão Especial da Câmara, que poderia ter ser apensado um ao outro, para ser aprovado em plenário, em primeiro turno, segundo turno, para daí ser promulgado também em 2 turnos, com voto de 3/5 dos deputados. Então, aqui muita coisa pode acontecer. Pode, inclusive, passar uma reforma tributária, o que eu, pessoalmente, acho muito difícil para esse ano, uma reforma tributária tão ampla. Podem passar reformas parciais, aí sim, como é o caso do PL, unificando PIS com FINS, criando uma tributação de dividendos para o ano que vem, alterando, de alguma forma, tributações ou alíquotas de impositivas sobre folha de salário, sobre pontos específicos, isso pode acontecer, deixando para o ano que vem, em algum momento destes aqui, imaginemos que pudesse passar no Senado, por exemplo, mas deixando para o ano que vem a continuidade da reforma na Câmara. Qual é o problema aqui? O problema é a eleição ano que vem. O problema é a eleição ano que vem e conseguir fazer com que se avance nisso, o que traria 2 consequências. A primeira consequência é a reforma tributária, ou o final dessa reforma tributária, nesse cenário que nós estamos descrevendo, ficar para 2023. Para ser
ter um processo de transição de 8 anos ainda, ou seja, nós estaremos falando de uma reforma tributária que seria consolidada em 2030. Esse é um cenário. O outro cenário seria essas reformas de fatiamento, passar PIS, COFINS, etc. E aí você ter alguns efeitos já para o ano que vem, principalmente de dividendos. Claro, não é o ideal para o país, como nós mencionamos, um país que precisa de reformas, que precisa dar sinais de aumento dos mercados, que precisa melhorar o ambiente de negócios, mas nós estamos para ser realistas e não para sonhar com o país ideal, né? Então, nós temos que lembrar que é bem possível que nós tenhamos, então, o início da reforma tributária ampla, mas, na prática, algum fatiamento com, no máximo, a unificação de PIS/COFINS e a tributação de dividendos. Ao lado disso, nós temos a situação dos estados. Também é uma situação difícil. Os estados também se endividaram, porque caiu o recolhimento de tributos durante a pandemia. Então, os estados também têm dificuldade de cumprimento de obrigações e de pagamento de dívidas e despesas correntes. Então, os estados também estão passando por pressão para melhorar a situação tributária. No caso de São Paulo, foi aprovada uma lei que está sendo regulamentada por decreto do governador, que revogou, reduziu incentivos e principalmente querem fazer uma revisão na substituição tributária para aumentar a arrecadação. O Rio Grande do Sul começou com uma proposta muito ambiciosa e acabou sofrendo pressões do setor agropecuário e a proposta foi retirada de pauta. E nos demais estados, vários estados estão tentando elevar o chamado MVA, que é a forma de cálculo de tributação sobre a substituição tributária, né? Você prevê uma tributação maior a partir da alteração do MVA. E também estão adotando alguns refis estaduais, alguns refinanciamentos de dívidas para tentar arrecadar durante esse período. O que eu não falei é que, eu devia ter mencionado isso, além da reforma tributária, tem um tema aqui interessante, que é algumas propostas que estão no governo para tentar dar mais eficiência a algumas tributações. Então, há uma tentativa de alterar, por exemplo, a alíquota do TR, o Imposto Territorial Rural, que hoje é muito baixa. Há uma tentativa de cobrar mais para os chamados terrenos de marinha, aumentando essa alíquota que é cobrada pela SPU. Então, há várias iniciativas dentro do governo para tentar alterar normas específicas ou alíquotas específicas que não são uma reforma tributária, também não vão dar grande alento à situação fiscal, mas estão nesse esforço de melhorar, pelo menos, a eficiência da arrecadação. Bom, vocês vejam que é um quadro bastante complexo, é um quadro onde muita coisa pode acontecer, inclusive nada, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas muita coisa pode acontecer. Mas esperamos, pelo menos, algumas alterações pontuais nessa questão da legislação. E aí nós entramos na questão da negociação de incentivos fiscais, ou seja, a questão hoje, no meio dessa reforma tributária, nós temos que lembrar que ainda há enormes riscos para os incentivos fiscais que hoje existem, e principalmente para os que vão ser criados. Ou vão ser criados em forma de normas transitórias, se alguma reforma tributária passar, ou vão ser criados no bojo do novo arcabouço jurídico tributário que for regulamentado a partir da reforma tributária. Então, ou seja, há riscos de segurança jurídica, principalmente, mas há também oportunidades. E aí é que se encaixa esse curso que nós estamos aí. Eu vou parar de falar para a gente poder ter algum debate, algum questionamento, mas algumas oportunidades que nós mencionamos. Então, a ideia desse curso é ter justamente o conhecimento de estratégias para atuar junto às autoridades tributárias com relação à habilitação, usufruto, atualização e adequação da legislação de benefícios fiscais. A ideia é atuar com a aplicação e a prática de mercado, né? No curso vão ser analisadas a questão das noções de tributos, legislação tributária, benefícios e incentivos fiscais, a estrutura da administração tributária, princípios da atuação profissional junto à administração e quais são as estratégias e projetos de atuação. Tem investimento de R$ 1.200, as aulas vão ser quartas e sextas-feiras a partir das 19 horas, a partir agora
da semana do dia 24 de março. Então, acabo com essa publicidade aqui. Fico à disposição, agradeço a atenção de vocês e nós temos aí algum tempo ainda para podermos falar especificamente de alguns pontos tanto da reforma quanto das propostas que estão sendo apresentadas. Muito bem. Bom, vamos lá. Estou recebendo mensagens aqui, mas fiquem à vontade, por favor, de colocar no chat, inclusive, além das mensagens. Uma primeira questão aqui sobre essa alteração de tributos específicos. Então, vamos lá. Hoje o que acontece? Nós vimos lá atrás a questão da situação fiscal do país, ou seja, havendo um crescimento econômico, teoricamente você recupera, teoricamente não, na prática você recupera, inclusive, a arrecadação que caiu muito esse ano. Então, se nós tivéssemos aí um crescimento de 3,2%, não recupera o ano de 2020, mas nós temos pelo menos um sinal de um aumento de arrecadação. Na medida que isso não ocorre, nós temos a situação de que o governo federal, os estaduais e municipais também, mas falando do governo federal, o governo federal ele tem um aumento do déficit público. E aí, a forma de fazer isso é diminuindo despesa ou aumentando a arrecadação. A forma de você ter um maior equilíbrio para não chegar onde nós estamos chegando, que é quase 100% do PIB brasileiro em déficit público. Então, para se fazer, para aumentar a questão de cortar despesas, é que nós temos uma situação difícil com relação a despesas obrigatórias do governo, enorme. E aí, claro, para começar com as pensões e aposentadorias que consomem 50% quase do déficit do orçamento federal. Então, aí você tem parte para tentar aumentar a arrecadação. A tributação do Brasil já é excessivamente alta. Nós somos um país emergente com 34% do 34% do PIB de tributação, altíssimo comparado com outros países emergentes. Então, não tem onde você aumentar mais a tributação sem ter efeitos negativos sobre a produção no Brasil. Daí a necessidade de você, sendo bastante simplista, primeiro diminuir a sonegação fiscal e depois simplificar os tributos, que seria através da reforma. Então, nesse esforço, além da reforma, é que nós entramos em vários estudos que estão acontecendo no governo com relação a tributos. Como é o caso do ITR, o Imposto Territorial Rural, que é muito pequeno, ele tem um gasto muito alto para cobrança e uma arrecadação muito pequena. Em um setor, que é o setor agrícola, é pouco tributado no Brasil. A grande verdade é que, desde a Constituição de 88, você tem uma distorção na estrutura econômica brasileira, que a indústria foi muito tributada. O setor de serviços é tributado, mas tem muitos regimes de micro e pequena empresa, de lucro presumido, que acabam diminuindo efetivamente a tributação, e o setor agrícola é relativamente pouco tributado no Brasil. Então, a discussão sobre o aumento de ITR está na pauta como um dos elementos de aumento de arrecadação. Como está também o corte de vários benefícios fiscais, entre eles a questão dos dividendos. Tá? Então, tudo isso, por isso eu digo que tudo isso pode gerar algum tipo de surpresa para o ano que vem. A Carmen me pergunta, do ponto de vista de articulação política, como o senhor avalia o cenário para o governo federal aprovar a reforma, considerando o Centrão e a base aliada? Carmen, a pergunta é muito interessante pelo seguinte. Como nós mencionamos, há um consenso na sociedade de que o sistema tributário brasileiro ele é um peso para o setor produtivo e para o próprio governo. Nosso sistema tributário ele é complexo demais, burocrático demais, injusto, porque você tem uma tributação maior na parte mais pobre, que é quem tem proporcionalmente no Brasil. Então, ele é injusto, ele abre muitas exceções e ele pode ser, inclusive, para quem é muito rico, pode ser um verdadeiro paraíso fiscal, em termos de tributação. Então,
Então, esse tem um consenso na sociedade e esse consenso se reflete no Congresso. Então, quando você conversa com os parlamentares, do centrão, da base, até da esquerda, todo mundo diz, olha, o sistema é injusto, nós precisamos reformar o sistema. E aí vai o consenso. O problema é qual reforma. E aí começam os embates. Ou seja, quando você falar qual reforma, alguém vai sair perdendo. A ideia é que todos ganhem. Mas para que todos possamos ganhar e tenhamos um sistema mais previsível, com menos exceções, com menos litigiosidade, menos sonegação, nós precisamos tirar as exceções, principalmente. E precisamos fazer aquilo que é a proposta da PEC 45, que é muito interessante, que é uma alíquota única. Numa alíquota única, um determinado setor industrial ou um determinado setor econômico, setor de serviços, ele vai ser competitivo ou não vai ser. Ele vai refletir dentro da mesma condição de jogo dos demais setores. O problema é que aí, como na fazenda do George Orwell, todo mundo se acha mais igual que os outros. Então, num país que tem tanta exceção, onde os estados, por exemplo, fazem políticas públicas em cima de concessões de ICMS, os estados mais pobres dizem algo que também tem fundamento. Olha, todo mundo só vai investir em São Paulo. Se eu não tiver alguma diferenciação no tributo estadual, eu vou perder esse investimento, porque todo mundo vai para São Paulo. Então, E aí, bom, não, é verdade isso. Então, vamos criar um fundo constitucional para desenvolvimento das regiões mais pobres do país. Aí o governo federal diz, mas isso já existe. Nós já temos o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, do Norte, do Nordeste. Então, o que nós temos que fazer é não criar coisa nova, mas dar mais celeridade a esses fundos. Aí os estados não confiam no governo federal. Acho que isso vai acontecer. Então, na verdade, além do centrão, ou seja, para a sua pergunta, além da questão de ter uma base de apoio no centrão, mesmo dentro dos estados, ou de cada estado, você tem embates importantes contrários à reforma tributária. O exemplo que eu dei da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, cada aperfeiçoamento que se faz na legislação tributária brasileira, Manaus perde uma vantagem. A Zona Franca perde uma vantagem. Porque ela se baseia justamente na menor tributação e na menor complexidade. Então, quem vai produzir em Manaus se não tiver essas vantagens? E aí você tem uma movimentação dos representantes do Estado, e aí da extrema esquerda, extrema direita e do Amazonas, todo mundo se junta para defender a Zona Franca de Manaus. Então, além da questão da base de governo, a falta de liderança clara do governo, do executivo, numa proposta mais abrangente, que nunca foi apresentada. Além de tudo isso, são esses embates federativos que vão dificultar muito o consenso quanto à estrutura da reforma. A proposta do senador é justamente essa, ou seja, vamos tentar simplificar o federal de um lado e o estadual e o municipal de outro. Então, vamos fazer isso aqui primeiro, que é mais factível, aí lá na frente a gente pensa na unificação. Uma transição longa, para que esses governadores agora não sejam afetados, para que você possa fazer uma transição depois para futuros governos, que aí poderia ser mais palatável politicamente e possa passar. É uma situação desconfortável, porque o Brasil sabe que precisa da reforma, mas tem uma dificuldade enorme política para poder fazê-la avançar. Eu estou à disposição, acho que se tiver alguma pergunta, eu bebo água aqui. Uma outra, eu estou recebendo pelo chat, por mensagem aqui também do escritório, tem uma outra pergunta que também é muito interessante e que nos afeta, pelo menos na nossa prática, que é a questão do efeito sobre comércio exterior. O Brasil ainda é um país muito fechado, como vocês sabem, comparativamente a outros países emergentes, como é o caso do México, por exemplo. O Brasil tem uma participação pequena do comércio exterior em seu PIB.
Isso faz com que, por exemplo, a participação das exportações é 13% do PIB brasileiro. No caso do México, nós estamos falando quase 70%. Então, isso faz com que, muitas vezes, simplesmente nós esqueçamos do potencial que o comércio exterior tem, inclusive para fazer recuperar a economia brasileira, internacionalizar a economia brasileira, dar mais competitividade para as empresas, agregar valor, agregar tecnologia, agregar marca na atuação das empresas brasileiras. O comércio exterior tem muita vantagem positiva e muitas vezes é esquecida, não só pelas empresas, mas inclusive pelo governo. Pois bem, é um ponto interessante a observar que nesses projetos, tanto nos projetos de emenda constitucional quanto no projeto de lei, nós temos que acompanhar e assegurar que a neutralidade no comércio exterior seja garantida. Que muitas vezes o governo federal esquece disso. Ou seja, é um princípio que está na Constituição que você não exporta tributo. O princípio é de que você deve isentar a exportação dos tributos brasileiros, porque justamente o produto vai ser tributado no destino. E você tira a competitividade do produto brasileiro se ele já sai tributado no Brasil. Esse é um princípio que é uma luta enorme para se tentar garantir isso. Como vocês sabem, as empresas ficam com crédito acumulado, os estados não devolvem o crédito relativo à exportação, há problemas de se reconhecer créditos federais no processo produtivo. Então, hoje já é um problema. E é algo que nós temos que observar nessa reforma, que, de fato, se garanta a isenção de tributos dos produtos que serão exportados pelo país. Isso seria bastante visível se nós tivéssemos o IVA. Porque o IVA, em teoria, quer dizer, um produto tem várias fases na cadeia produtiva, o IVA ele vai tributar sobre o valor agregado a cada fase. Quando ele chegasse no produto exportado, ele não seria tributado. E a empresa poderia usar o crédito ou poderia receber de volta o crédito sobre o valor exportado, chamado tax rebate, como é utilizado em outros países. Então, o IVA deixaria isso muito transparente, que você conseguiria ver o processo de agregação ao longo da cadeia produtiva. Tendo o IVA federal e o IVA estadual, já fica um pouco mais complicado. Mas, teoricamente, a empresa seria melhor do que hoje, onde você tem vários tributos e você tem aí um resíduo tributário que deveria ser compensado pelo Reintegra. Como você sabe, o Reintegra hoje é 0,1%, na prática não compensa esse resíduo tributário. Então, a criação do IVA federal e do IVA estadual não é a melhor solução do ponto de vista do comércio exterior, mas ele é melhor do que seria a situação hoje, em que você tem PIS, COFINS, IPI, ISS, etc., e cada um vai tendo uma legislação própria, cada um tem uma dificuldade própria de comprovação e de, principalmente, restituição no caso de acúmulo de crédito tributário. Então, para falar um pouco também dos efeitos do comércio exterior, que têm que ser observados por qualquer fonte tributária. Certo? Temos mais perguntas? Estamos chegando no final do nosso horário, né, às 20 horas. Bom, se não houver mais perguntas, eu queria fazer só algumas considerações finais. Eu acho que nós temos um desafio grande para o nosso país. Como vocês viram na apresentação, a situação dos últimos anos vai configurar uma década perdida. Então, é um país que tem hoje uma situação complexa, não só do ponto de vista da atual pandemia, mas lembrando, e essa observação também é importante, lembrando que mesmo que nós tenhamos um bom crescimento em 2021, e esse crescimento sendo realista, ele vai ser de 3 e alguma coisa, 3%, mesmo que nós tivermos um crescimento de 3%, 3,5%, seria um bom resultado em 2021, isso terá um efeito pequeno sobre o desemprego. Infelizmente. É muito triste dizer isso, mas há um efeito chamado de carry-over, ou seja, mesmo que nós tenhamos um crescimento de 3,5%, o desemprego vai cair muito pouco. Justamente porque então, há uma capacidade instalada não utilizada, o setor de serviços foi muito afetado, o setor o comércio, principalmente, vai ter
um grande fechamento, restaurantes, a parte de hotéis, a parte de lojas, etc., foi muito afetado pela crise. Vai ter uma recuperação muito lenta, inclusive por dificuldades contratuais e tributárias das empresas que passaram por isso. Então, infelizmente, mesmo tenhamos um crescimento de 3,5%, o desemprego vai cair muito pouco esse ano. Então, você tem uma manutenção aí de queda de renda e de pobreza que dificulta muito a recuperação do país, a recuperação sustentável do país. Então, isso deveria chamar a atenção dos nossos dirigentes e dos nossos políticos quanto à urgência destas reformas. É impressionante falar isso, mas nós vamos de alguma reforma, de algum sinal de diminuição desses custos de transação no país. É impressionante como a nossa elite dirigente é muito míope, não vê o prolongamento do sofrimento, do baixo crescimento no país por conta de decisões que deveriam ser tomadas e que deveriam fazer com que o país liderasse de novo na América do Sul. Porque é bem verdade, o Brasil vai cair menos do que outros países da América do Sul. A Argentina deve ter uma queda de 10% do PIB, o dobro da nossa, pelo menos o dobro da nossa. Então, da mesma forma, outros países da América do Sul também vão ser muito afetados em 2020. O Brasil, graças, inclusive, ao auxílio emergencial e ao setor agrícola, acabou mantendo uma queda que é grande, principalmente que já está com uma base diminuída dos últimos anos, então é uma queda grande, mas que não se compara com outros países vizinhos. Então, o Brasil teria que liderar de novo essa retomada na região. A retomada brasileira, inclusive, tem um efeito político, um efeito econômico importante para os demais países da região. Na falta disso, nós vamos não só arrastar o crescimento brasileiro, nós vamos arrastar a dificuldade de criação de empregos e vamos, inclusive, dificultar a situação de alguns dos nossos vizinhos. É uma pena, mas, como nós dissemos, nosso papel aqui é ser realista, né? E neste realismo, e mostrando, inclusive, essas consequências, é que nós todos temos que nos mobilizar. Nós temos que nos mobilizar pelas entidades de classe, nós temos que fazer estudos, nós temos que escrever artigos, nós temos que indicar a urgência dessas reformas, principalmente da reforma tributária. A reforma administrativa ela é extremamente importante, porque ela diminui os custos de médio e longo prazo. O chamado Pacto Federativo é importante para dar uma sustentabilidade aos estados e também cortar custos adicionais dos estados, mas é a reforma tributária que vai dar sinal positivo para investimentos, que vai dar sinal positivo para a criação de emprego, que vai dar sinal positivo para que as empresas tenham uma visão de que a estrutura tributária no Brasil não vai ser esse grande inferno burocrático que é hoje. São algumas reflexões. Eu desejo um bom curso para vocês. Espero que vocês aproveitem muito as formas de transitar, aprender as formas de transitar em todo esse emaranhado legal, político, que é a situação tributária dos estados e da União Federal. Fico à disposição, agradeço a oportunidade pelo diálogo. Espero que nós tenhamos outras oportunidades para falar também. Um abraço e boa noite a todos.